Mídia Sem Máscara entrevistou o importante jurista brasileiro Ives Gandra Martins, que falou sobre temas polêmicos, como aborto, disputa de terra no Brasil e carga tributária. Na verdade, um movimento mundial contra os valores da família. A família perturba a todos aqueles que querem ter uma liberdade total, que se confunde um pouco com a libertinagem. A evidência, a família dá muitas satisfações, mas evidentemente traz também muitas responsabilidades, alguns problemas. E numa sociedade que se transforma numa sociedade sem valores, em uma sociedade hedonista, ganha campo este pensamento de que a vida é feita para aproveitar e tudo que atrapalha o aproveitar a vida tem que ser afastado. Uma sociedade hedonista, como a sociedade em que o Brasil vive, em que o mundo inteiro vive, tem-se como certo de que tudo aquilo que representa a responsabilidade tem que se afastar, tudo aquilo que representa o prazer fácil tem que ser utilizado. E aí a tese de que a vida vale pouco, porque a vida do nascituro é a vida de um ser humano, porque mais importante que a vida do nascituro é o direito da mulher fazer o que bem entender com o seu corpo, e cada vez que tem a responsabilidade de ser mãe, ter o direito de matar o seu filho para continuar podendo usufruir o sexo fácil ou algo semelhante, numa sociedade em que realmente os valores de religião, os valores próprios da natureza humana não são mais valores de relevância, de importância, esse movimento hedonista, laicista e anti-Deus e anti-valores, anti-família, contrário à família, esse movimento contrário à família faz com que o aborto ganhe uma dimensão, como aconteceu em diversos países que já aprovaram, e o Brasil, infelizmente, está seguindo, em nível de pressão que se faz em relação à sociedade, esse caminho. Agora é interessante que a sociedade brasileira é contra o aborto. Cada pesquisa de todos os jornais que são favoráveis ao aborto, eu estou falando de jornais favoráveis, em que a sua equipe diretiva é favorável ao aborto, sempre que fazem pesquisa, a pesquisa é contrária ao aborto. E sabem que é um assassinato, é um homicídio uterino. Inclusive, esses hedonistas utilizam expressões interessantes. Interrupção da gravidez não é interrupção de vida. Ninguém explica como é que se faz um aborto. Quando se faz um aborto é algo violento. Ou se envenena, por exemplo, um sistema de aspiração em que um feto de 3 anos procura fugir cada vez que se pega aquele aparelho para tirar, e quando ele encontra o coração da criança, daquele feto que está vivendo, daquele ser humano que está vivendo no ventre materno, ele aumenta as suas batidas ao dobro das suas batidas normais de coração, procura escapar, e quando o aparelho pega para tirar seus bracinhos, suas perninhas, etc., quase que solta um grito, abre-se a boca nos ultrassons que se viu a esta forma de aborto, se percebe que qualquer campo de concentração nazista não é tão violento na tortura como é o aborto que se faz contra esses seres. O sistema de envenenamento que o feto leva quase 1 hora para morrer envenenado. Quando se tiram ainda em abortários americanos, nos casos de cesariana, tira-se vivo e joga-se nos abortários, nas latas de lixo, crianças que foram retiradas do ventre materno e que morrem em latas de lixo, as lixeiras humanas, porque, na verdade, o que se procura no aborto é fazer um lixo hospitalar humano, é pegar um ser humano e transformá-lo em lixo para o hospital. Tudo isso é apresentado de uma forma como não, a interrupção da gravidez, é o direito da mulher de fazer o que bem entender com o seu corpo, mesmo que à custa da vida do seu próprio filho. Isto, é evidente, decorre de falta de crença em valores superiores, falta de crença na família, uma vontade monumental de aproveitar a vida. O que me interessa é o meu bem-estar
mesmo que à custa dos outros, mesmo que à custa dos próprios filhos, daquelas que são favoráveis ao aborto. Razão pela qual o movimento, infelizmente, não é brasileiro. Mas é um movimento de intelectuais, principalmente. São os intelectuais que batem nisto. Tanto é verdade que, apesar de quererem, todas as vezes que levam projetos de lei no Brasil para serem aprovados no Congresso, perdem. Porque aí a sociedade, demonstrando pelas pesquisas que somos contra o aborto, a sociedade faz com que os deputados, tendo receio para as próximas eleições, terminem por negar o direito de se aprovar o aborto. Nas próprias audiências públicas que eu participei no Congresso Nacional, mostrando que o direito fundamental à vida é o principal direito que a Constituição garante, começa o seu artigo 5º dizendo sobre a inviolabilidade do direito à vida, e é o direito à vida do ser humano, a evidência. O Congresso Nacional corretamente tem rejeitado todos os projetos de lei. E aqueles intelectuais que dizem, não, é o direito da mulher, etc., cada vez que vem a pesquisa, o povo brasileiro declara não. E quando eles dizem que é um movimento religioso, ora, se a maioria do Brasil é favorável a que não haja o aborto, não pode-se dizer que aqueles que não acreditam em Deus são aqueles que têm direito de votar numa sociedade democrática sob alegação. Quem acredita em Deus não pode viver numa sociedade democrática, e ela tem que ser dirigida, tem que ser comandada exclusivamente por quem não acredita em Deus, por ateus e agnósticos. Ora, o Estado democrático é aquele em que os que acreditam em Deus e os que não acreditam em Deus têm o mesmo direito. E tendo o mesmo direito de votar, se a maioria declara que é contra o aborto, na verdade essa maioria tem que prevalecer. Eu diria mais. Apesar dos laicistas dizerem que nós estamos num Estado leigo em que quem acredita em Deus não tem que ter o direito de pôr a sua opinião, esta Constituição, que esses laicistas dizem que é uma Constituição laica, declara que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Que Deus é esse? Todos os poderes constituídos no Brasil, todos os deputados, todos os senadores, todos os ministros do Supremo, todos os julgadores, todas as autoridades só têm poder por uma Constituição que foi promulgada sob a proteção de Deus. Então o Estado laico do Brasil é o Estado que existe sob a proteção de Deus. Porque é assim que os constituintes disseram, sob a proteção de Deus, promulgamos esta Constituição. Então não são argumentos de Deus, são argumentos da Constituição. Inviolabilidade do direito à vida é algo que a Constituição garante. E quem defende o aborto defende o homicídio uterino, a morte de inocentes. São os verdadeiros Herodes do século XXI, aquele que matou os santos inocentes. E por esta razão nós temos que ser contra. Os que defendem o aborto como um direito num Estado que garante o direito à vida, de rigor, estão defendendo um homicídio legalizado, que não podemos admitir.